A paz do Senhor, a você que está me ouvindo agora. E esta paz, que ela permaneça, mesmo depois que eu terminar essa palavra, que você continue sentindo a presença de Deus e sentindo a verdadeira paz. Neste turbilhão que está o mundo, nele você vai encontrar a paz, a verdadeira paz, que ela te alcance. E eu vejo aqui na palavra de Deus, em Deuteronômio 11, eu vejo que para você sentir a verdadeira paz, a paz incondicional, você precisa andar em obediência, em conformidade com a palavra de Deus. A paz ela vai chegar na sua vida, você vai conquistá-la através da obediência. E obedecer a Deus é uma escolha, é uma decisão. É algo que ninguém pode fazer por você. Por mais que uma pessoa que queira muito bem a você, deseje que você ande em obediência com Deus, sinta a necessidade de Deus, é tão individual, tem que ser uma decisão sua. Eu posso clamar a Deus, orar pela sua salvação. Eu posso pedir a Deus que abra os seus olhos espirituais. Eu posso interceder por você. É uma das coisas que nós temos obrigação, como cristãos, é de interceder. Interceder pelo próximo. Interceder. E você, quando você está intercedendo, Deus lhe dá estratégias para você também falar, que é o ide do Senhor Jesus. Ele disse, ide ao mundo e pregai o evangelho, a verdade da existência de Deus, a verdade da vinda de Cristo, a verdade de que Cristo vai voltar, que Cristo vai resgatar a sua igreja, a verdade de que você só encontra o caminho de volta para casa, porque você não é daqui. Nós não somos daqui. Nós somos peregrinos aqui. Nós somos dele. E nós só vamos encontrar o caminho de volta para ele é através da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você entender a cruz, a morte do nosso Senhor Jesus, do Filho de Deus, se você entender que foi por você e por mim, que foi para nos levar de volta para casa, senão nós não encontraríamos o caminho de volta. Só tem um caminho, o único caminho. E o nome deste caminho é Jesus Cristo, é o Filho de Deus, Yeshua. Então, este é o caminho. E esta decisão é sua. Precisamos obedecer para não perecer. Para que não venhamos a perecer, precisamos obedecer à voz de Deus. E dizer não à voz do mundo. E aqui ele deixa bem claro, Moisés, no livro de Deuteronômio, no capítulo 11, ele diz assim:
Ele fala das grandes obras de Deus. Ele começa já falando: amem o Senhor, o Deus de vocês, o nosso Criador. Aprenda a amá-lo. Mas como é que eu posso amá-lo se eu não conhecê-lo? Por isso que eu preciso das Escrituras Sagradas. Por isso que ela é tão perseguida pelo anticristo. Por isso que há uma luta, uma guerra espiritual para você não conhecer esta verdade. Porque no momento que você conhecer, você vai amá-lo. Você vai amá-lo. E ele disse: ame o Senhor, o Deus de vocês, e sempre guardem os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Então, quando o mundo enganar você, dizendo você não precisa obedecer. Você não precisa obedecer. Ele vai te abençoar porque ele é muito bom. Ei, é verdade, ele vai te abençoar e ele é muito bom. Agora, ele é Deus de justiça. Por isso que nós precisamos obedecer aos preceitos dele, aos juízos dele. Considerem hoje, e não me dirijo aos filhos de vocês, que não conheceram, nem viram a disciplina do Senhor, seu Deus, nosso Deus. Sim, considerem a grandeza do Senhor, a sua mão poderosa e o seu braço estendido. Considerem também os sinais e as obras que ele fez no meio do Egito, contra Faraó, o rei do Egito, e contra toda a sua terra. Também o que ele fez com o exército do Egito. Eu vou levantar um pouquinho aqui, porque hoje é novidade para mim. É um celular que Deus me deu, novo, mas eu estou apanhando com ele. Me perdoe. E eu me empolguei e puxei a Bíblia e aí ele veio. Desculpem. Mas olha que coisa interessante. Ele diz aqui. Também o que Deus fez, ele lembra. Aqui Moisés está lembrando a eles. O que Deus fez com o exército do Egito. Com os seus cavalos e seus carros de guerra. Que eles tinham tanta confiança nos cavalos e carros de guerra. Faraó achava que nunca ele ia perder dos egípcios, dos hebreus. Ele achava que os hebreus eram frágeis, não tinha nem carros de guerra. Mas era o povo escolhido por Deus para ensinar ao mundo a existência do Deus único. Então ele lembra aqui que ele também destruiu os carros e carros de guerra dos egípcios. E fizeram passar sobre eles as águas do Mar Vermelho. Ele fez passar sobre eles as águas do Mar Vermelho. Quando o povo de Deus passou, que os carros de guerra estavam ali, o exército de Faraó estava ali no meio do Mar Vermelho, aí o Senhor liberou as águas. E acabou aquela força, aquela potência do exército do Egito. Então é assim que Deus faz. Então, quando você viu uma coisa bem difícil de você resolver, um monte, aí você vai lembrar disso. Que é aquilo que parece tão grande, tão poderoso, que tão invencível, se torna frágil. Ficaram boiando nas águas. Morreram.
pereceram. É assim. Então nós devemos lembrar disso. Que para Deus não há nada impossível. Mas nós devemos reconhecer a nossa dependência dele e a necessidade que nós temos de obedecê-lo. Devemos clamar a ele, que o Espírito Santo, que habita em cada um de nós, que entregamos a nossa vida ao Filho de Deus, a Jesus Cristo, ao Filho do Deus Pai, que Jesus ensinou a chamá-lo de Pai. Nós temos que falar com Deus chamando de Pai, Pai nosso que estás no céu. Nós devemos entender que nós temos a identidade de filhos de Deus, viemos dele e através de Jesus Cristo chegaremos a ele. Voltaremos para casa um dia, onde viveremos eternamente com ele na glória. E olha que interessante aqui, continuando. E que ele diz aqui, que quando o exército, quando estavam perseguindo vocês, e como o Senhor os destruiu, considerem, olha, esse eu achei demais, esse versículo 5. Considerem o que ele fez no deserto, até que vocês chegassem a este lugar. Ali a despedida de Moisés. Ele já está apontando para o lugar prometido, para a terra prometida. Mas ele diz, lembrem-se, considerem o que Deus fez durante todo este tempo. Então, nós temos que considerar o que Deus já fez por nós. Nós temos que considerar. É como diz na palavra, devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós estamos vivendo tempos difíceis, dias maus. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós sabemos de uma coisa, que Deus vai estar conosco, com todo aquele que procura obedecê-lo. Que teme a Deus, que reconhece a dependência que nós temos de Deus. Então nós sabemos que aconteça o que acontecer no nosso amanhã, sabemos de uma coisa, Deus estará sempre conosco, sempre conosco. Então não temos o que temer. O deserto é a escola, é a universidade que o Senhor nos dá. E no deserto não só tem planície, não. Tem montes e tem vales. Olhe que Caleb escolheu o monte. Caleb. Só Josué e Caleb acreditou que Deus venceria por eles e eles entrariam na terra, conquistariam a terra logo no começo. Eles só passaram 40 anos no deserto, porque dos 12 espias, 10 duvidou de Deus. 10 temeu a altura dos homens que eles iam enfrentar. Não reconheceram o Deus que estava com eles, que abriu o mar para libertá-los da escravidão do Egito, que alimentou eles, que cuidou, que mandava a sombra, a nuvem, que durante o dia do sol escaldante, eles não se queimavam, porque eles estavam guardados por Deus no deserto. Característica de Deus, cuidar de nós quando estamos no deserto. E ali, naquele deserto, aqueles homens não reconheceram, mas Caleb e Josué reconheceram o poder de Deus.
Só que era a minoria. E aí eles passaram por este tempo. Mas Deus é tão fiel, que destes 2 homens Deus fez um deles ser o líder, aquele que substituiu Moisés e entrou na terra com eles. E o segundo homem, Caleb, ele tinha 85 anos, a média de 85 anos, pela conta dos teólogos. E ele, mesmo com idade avançada, ele teve coragem, ousadia de pedir a Josué a terra mais difícil, aonde tinha homens grandes e que era no monte. E olhe que para você subir o monte, onde lá você vai ter um inimigo, o inimigo está vendo você muito mais do que você está vendo ele, porque ele está em vantagem. Os inimigos de Caleb estavam lá em cima, mas Caleb sabia quem estava com ele. O Deus do impossível, que as pessoas estão esquecendo. O único verdadeiro. Ele sabia com quem ele estava. E pela fé em Deus, ele conquistou o monte. Era um lugar difícil e ele conquistou. Então, lá no monte, nesse lugar tão difícil que você está enfrentando no deserto, Deus está com você, se você estiver em obediência, renunciando às ofertas mundanas e buscando a face do Senhor. Porque tudo isso aqui nesse mundo tão medíocre vai passar. E nós vamos nascer para a vida eterna. Nós vamos voltar para casa. Então, nós temos que estar preparados para isso. Aí a pessoa diz, então não vou mais viver? Não vou mais procurar as conquistas, as coisas. Que é isso? Claro que você vai. Caleb, mesmo idoso, ele tinha ousadia e desejo de conquistar a terra. E conquistou. Então, não estou dizendo a você que agora você, pronto, acabou, eu já sei mesmo que eu vou para lá e aqui não vai para... Não, aqui é para você viver em obediência. É você entender que você não está só. E que vale a pena renunciar ao pecado. Vale a pena entregar a sua vida a Ele, ao seu Criador, ao Pai nosso, ao nosso Pai. Isso é maravilhoso, é tremendo. Então, considerem o que Deus já fez na sua vida, aí no deserto. E ainda o que ele fez com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a boca e os engoliu. O que acontece com quem desobedece? Aqui ele está lembrando, Moisés está lembrando. O que aconteceu com os desobedientes? Deus abriu a terra e a terra os engoliu. E agora eu vou lá no 7º, que eu risquei, porque eu marquei, porque nós temos que lembrar disso. Versículo 7 do capítulo 11 de Deuteronômio. Porque vocês viram com os seus próprios olhos todas as grandes obras que o Senhor fez. Aqui, Moisés está dando testemunho e está lembrando aqueles homens que eles viram. Porque é muito importante você entender isso. Eu achei muito lindo quando Pedro, não sei se foi na primeira ou na segunda carta de Pedro, que Pedro, ele fala sobre isso. Ele diz que ele é testemunha, ele e os demais apóstolos são testemunhas oculares
do que Jesus fez aqui na terra. Por isso que ele dizia com tanta certeza que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias prometido por Deus. Deus já tinha prometido o Messias, o caminho para nos levar para a rota certa, para chegarmos em casa. Aleluia! Ei, Deus é bom. Ele é muito bom. Ele não desistiu de nós. Deus não desiste de você. Se você está frio espiritualmente, o mundo já mostrou de todas as maneiras, te decepcionou tantas vezes o mundo. E você quer colocar a culpa no seu pai, no nosso pai. Ele permite muitas vezes que você passe no deserto, que você tenha que enfrentar montes e vales para te fazer mais forte espiritualmente e não para você se afastar dele. E você não fique barganhando Deus. Eu só quero ser obediente a Deus e andar com Deus se Ele me abençoar, se Ele fizer isso, se Ele realizar esse meu sonho, Quem disse que nós estamos na condição de condicionar Deus, de colocar Deus, empurrar Deus contra a parede e dizer o que eu quero, porque senão não obedeço? Deixa eu te dizer. Isso é muito importante você lembrar. O mundo quer enganar você, quer dizer que o seu eu é que não sei o quê, que é o que eu quero, meu corpo é o que eu quero, eu sou o que eu quero. Não é assim, não. Você tem um pai e você vai prestar contas com ele, sim. Vai haver o grande julgamento. Ele é um pai muito bom. Ele é um pai de infinito amor, misericórdia e bondade. Mas ele é Deus de justiça. E você tem que entender que mesmo que você esteja desejando muito uma coisa, com certeza o pai não vai dar aquilo, tudo que o filho deseja. Porque, meu Deus do céu, como o filho deseja coisas que levam à morte. E assim somos nós diante do nosso pai. Às vezes nós queremos muito uma coisa que nos levaria à desgraça. E ele, por ser tão bom e te amar tanto, ele não vai te dar tudo o que você pede. Ele vai te dar tudo o que for melhor para você e para o seu próximo. Tem que lembrar do próximo. Você está querendo o bem só para você, mesmo que prejudique o seu próximo, para realizar o seu desejo? Está errado. Ama a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como você ama você mesmo. Então, quando a pessoa estiver desejando alguma coisa, fazer alguma coisa que vai trazer dor e sofrimento para o seu próximo, não peça a Deus, não. E se você for pedir ao diabo, pode até ser que ele engane você e faça. E aí você vai sofrer tanto com as consequências disso. E no final de tudo, ainda tem uma história de uma morte eterna, num tal de um inferno que existe mesmo. Porque Jesus Cristo não é homem para que minta. E ele disse sim, que existe a morte eterna. O inferno existe. Para aqueles que disserem, Senhor, Senhor, mas eu fiz isso, fiz aquilo, fui tão bonzinho, fiz isso e aquilo. Ele vai dizer, não conheço você.
porque eu tive fome e você não me deu de comer. Eu tive sede, você não me deu de beber. Eu estive enfermo, preso, e você não foi me visitar. Porque não adianta você conhecer a palavra de Deus e não vivê-la. Você só deixe de ajudar quando você não puder mesmo ajudar. Aí sua consciência está em paz, porque você sabe que você não está negando aquilo que você tem. Mas é muitíssimo importante lembrar disso. Se você pode ajudar, não pense duas vezes. Ajude. Faça aquilo que for possível. E muitas vezes esta fome e esta sede não é de alimento ou de água. É de uma palavra, é de alguma coisa que você diga que essa pessoa vai se fortalecer. Só se você não tiver nada naquele momento. Aí não adianta, porque se você for falar, você vai trazer mais problemas para aquela pessoa que já está precisando de ajuda. E aí, se você for falar dos seus problemas para essa pessoa, você não vai ajudá-la. Mas faça tudo o que tiver no seu alcance. Não deixe de fazer, não. E aqui ele continua. Os benefícios da obediência. Eu gostei. Portanto, ele diz, tomara que não caia o celular quando eu puxo a Bíblia, mas ele desce. Portanto, guardem todos os mandamentos que hoje lhes ordeno. Olha que interessante. Para que vocês sejam fortes. Então, olha a promessa. Se você obedecer, você se tornará uma pessoa forte. Entrem e tomem posse da terra para onde estão indo. Palavra de coragem. Ânimo! E para que se prolonguem os seus dias na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês e à descendência deles. Meu Deus, é promessa até para os nossos descendentes. Oh, glória! Aí ele diz, terra que emana leite e mel. Oh, maravilha! Provisão. Provisão. Porque a terra da qual vocês tomarão posse não é como a terra do Egito. Não é no lugar de escravidão. Deus não está querendo coisa ruim para você. Lugar onde você fica escravo de drogas, escravo do pecado. Esse é o Egito da palavra. Saia do Egito. Não é o seu lugar. Corra, porque senão não vai dar mais tempo. Saia do Egito. E aí ele diz, mas a terra, no 11, mas a terra da qual vocês tomarão posse, meu Deus, é terra de montes e de vales. Ele não está dizendo, vai ser tudo facinho, facinho. Não, porque se for fácil demais, você esquece de Deus. Se você não passar por uma dificuldade, porque a dificuldade torna o homem mais sensível à voz de Deus. Quando está tudo muito fácil, muito simples, sem dificuldades, primeira coisa que nós fazemos, nos esquecemos de entrar na presença de Deus. Está tão bom ali que a gente nem se lembra. Então precisamos de entender que aqui nós passamos por montes e por vales. Não é fácil, não. Planície é o pouco tempo
Porque quando a gente está ali na planície, o negócio é acomodação, é shopping, é bolsa, é não sei o que de marca tal, é perfume não sei o que, é restaurantes caros, meu Deus, é uma ostentação. Que bobagem! Você não vai levar nada para a sua pátria. Não é aqui não. E você fica com... E se afasta do Senhor. Então ele é tão misericordioso que aí diz, espera aí, agora vamos subir esse morrinho? Aí, tá cansativo, Senhor. Ah, começou o diálogo? Vamos conversar, meu filho. Mas ele diz, nesse lugar onde tem montes e vales, você vai beber água da chuva dos céus. Tem isso de bom. É que quando você está no deserto com Ele, você está vivendo os mananciais do Pai Celeste. O manancial. No deserto, você vai sentir a chuva da presença do Altíssimo. Oh, glória! E ele ainda diz, é terra da qual o Senhor, seu Deus, cuida. Ele cuida de nós. Os olhos do Senhor Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio, sempre, eternamente. O Senhor está cuidando. Ele cuida de nós, Ele cuida de você. Eu vou terminar para não cansar você. Mas medite em cada palavra que o Espírito do Senhor colocou em minha boca. Lembre-se, o que tem para você quando você diz não ao pecado, abandona o pecado. Tem bênçãos do céu, chuvas de bênçãos. Vem as consolações do Espírito Santo. Vem a doce e maravilhosa presença dele. Que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, te abençoe. Seja conosco todos os dias de nossas vidas, quer seja no deserto, com montes e vales, quer seja na bonança, contanto que sejamos sempre fiéis a Ele, porque Ele é fiel a nós. Ele está de braços abertos para renovar a sua aliança com Ele. Volte-se para a vida. Não erre o caminho de casa. Até aqui.